mas eu vou passar para você aqui dicas práticas simples que você pode aplicar hoje mesmo no seu estudo na sanfona. Então, primeira dica é ouvir música, né? Essa dica parece que é algo mais simplório, né? Pô, ouvir música, mas quando eu falo aqui ouvir música, é muito mais você fazer um processo de apreciação musical. Não é só você ligar o som e fazer qualquer outra coisa. É você mesmo parar para sentar, deita numa cama, ou deita na rede com fone de ouvido, ou deita no sofá, liga o som. E aí você tem que curtir a música, você ter uma relação de significado até emocional, porque essa captação do som, você vai entender aqueles sons, você vai captar a sonoridade dos acordes, né? Até o timbre dos instrumentos, você começa a entender, você começa a reparar que algumas músicas vão ter sonoridades parecidas. E depois, quando a gente estudar um outro passo lá na frente, você vai aprender a decodificar, transformar racionalmente essa sensação. Mas é muito importante você desenvolver essa capacidade de entender a música, né? De escutar uma música, sentir, captar aqueles elementos. Então, tenha uma rotina de audição musical, né? Traga a música o máximo para o seu dia a dia, né? Quando você estiver fazendo algumas atividades, coloque uma música, coloque no seu despertador uma musiquinha legal, você vai fazendo a música entrar para a sua vida, e aí você vai começar a perceber várias coisas, e naturalmente você vai entrar na segunda coisa que vai melhorar, fazer você melhorar o seu ouvido, que é começar a cantar mais. Então, paralelamente com o processo de ouvir, você pode cantar. E aí, quando eu falo cantar, você não precisa fazer uma aula de canto, ser um cantor, gravar um disco. Não, você vai cantar, cantarolar, né? A gente tem aqui no Nordeste muitos exemplos de canções de trabalho. A gente tem o canto das lavadeiras, o aboio, que é o canto dos vaqueiros, que está muito ligado à atividade física mesmo do trabalho, né? Então, aquele canto dá uma cadência no movimento que faz o trabalho render mais. Hoje em dia a gente não tem essa cultura, né? Os trabalhos que a gente desenvolve muitas vezes não permitem que a gente tenha esse processo, mas a gente tem alguns momentos no dia da gente que a gente tem a oportunidade de cantar. E o principal fica até mais clássico, né? O cantor de chuveiro, né? Cantar no chuveiro, cantar uma canção de niná. Aí, para quem muitos dos meus alunos aqui são pais, né? E tem filho, tem neto, então aprenda umas músicas de niná, canta, porque quando você canta, você tá primeiro, antes de você soltar o som pela voz, pela garganta, esse som vem na sua mente de forma até inconsciente. E esse trabalho vai desenvolver essa noção da melodia do som, da altura, da afinação da voz. Então você vai começar a perceber o elemento melódico de uma forma mais fina, você vai começar a perceber mais a relação da sua voz com o som. E aí isso vai trazer uma percepção. E eu digo isso porque durante muito tempo da minha carreira musical eu não cantava. Eu era apenas sanfoneiro que tocava na banda e tinha um cantor. E aí, quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar mais as músicas, facilitou até na hora de tirar os solos, porque fica mais fácil quando a gente escuta uma música. Aí você pode reparar, você escuta qualquer música, você consegue cantarolar a melodia dessa música, né? Então você toca uma música, você remeda, mas você sabe aquela melodia. É uma coisa bem interessante. Você escutou até um passarinho cantando, um bem-te-vi, né? Você vê um bem-te-vi, você começa a remedar, mas na sanfona você não sabe, porque você não decodificou aquilo de forma racional. O canto, ele desenvolve essa percepção mais intuitiva, essa percepção mais que a gente fala de ouvido mesmo, do que uma percepção mais racional de fazer a transcrição. Então, isso foi muito, muito importante. E aí,
Fazendo esse trabalho, você pode fazer todo dia. É claro, se você entrar numa aula de canto, quer desenvolver isso, vai ser legal. Eu apoio você fazer uma aula de canto, você estudar, porque isso também vai melhorar o seu show, vai melhorar a sua performance como músico, como sanfoneiro. E as pessoas, hoje em dia, e eu acho que no geral, as pessoas elas se conectam muito mais com o cantor, com o sanfoneiro quando ele é cantor, né? Porque a música cantada chega muito mais nas pessoas, né? Anima muito mais, né? Emociona muito mais do que simplesmente a parte instrumental. Então, vale a pena você cantar, porque isso vai desenvolver sim a sua percepção e além de outras tantas vantagens que a gente vai ter musicalmente falando. O próximo ponto que eu anotei aqui, eu estou aqui com a minha colinha para não esquecer nenhum. Terceiro ponto todo mundo pode fazer. Se você está me assistindo, provavelmente você tem um aparelho desse aqui, ó, que chama celular. Então você pega o seu celular e você bota ele para gravar. Você faz uma gravação assim, ó, vou pegar aqui, ó. Eu vou ligar a câmera do celular. Cadê a câmera do celular? Pega, bota na câmera aqui, ó, tá na câmera. E aí você bota na câmera frontal ou do outro jeito, você grava você tocando. Então, uma música que você estiver aprendendo ou que você estiver estudando. Eu estou aqui e vou gravar um vídeo. Mas pode ser também só o áudio, não precisa necessariamente ser o vídeo. Então eu vou dizer que eu apertei aqui e fiquei, ó. Ou aqui, ó. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Então tá aqui, gravei, vou dar o pause. E aí você começa a ter o hábito de se olhar cantando. Aqui, ó. Eu sei quais são essas notas que eu tô tocando. Então, quando eu escuto, eu começo a... Ah, eu sei que ele é um som. Deixa eu aumentar o volume. E aí eu sei quais são esses acordes. Então, quando eu escuto apenas o som, eu tô fazendo, ó... Ah, aquele acorde ali, ó. Ah, então você vai fazendo essas ligações de você tocando, que isso é muito forte para você desenvolver a percepção. E quanto mais você repetir esse processo de escutar os acordes, que você sabe qual é, você vai trazer a sua percepção musical já para um lado mais racional. Então você já vai entender quais são as notas. E vai chegar naquele ponto de você escutar uma música que você nunca ouviu, mas você já consegue saber exatamente qual é aquela progressão, qual é aquela sequência de acordes. E daí você começa a tirar a música de ouvido, muitas vezes sem nem precisar pegar no instrumento, o que é uma coisa que parece impossível. Para mim parecia uma coisa impossível, assim, uma coisa de outro mundo, mas hoje, depois do estudo, algumas músicas mais simples a gente já consegue fazer esse processo. Então, como é que você faz isso? Eu aconselho você fazer em todo estudo que você pegar na sanfona, você grava, né? Se você está aprendendo um solinho, não precisa aprender o solo todo, mas aquelas frases que você já consegue tocar, você grava e se escuta. Você está começando a aprender alguns acordes, né? Você toca esses acordes, grave e se escuta. Vai ter um efeito colateral positivo que vai ser o seguinte: quando você assiste uma coisa que você mesmo gravou, além de melhorar a percepção, você também melhora a memória daquele exercício, né? A parte mecânica, e você já vai lembrar como é que é a posição da mão, dos dedos. Então, se você tem pouco tempo para estudar, eu recomendo que você faça isso, grave e assista um momento depois, né? Você tira aí alguns minutinhos do seu dia para você dar uma revisada nisso, que já vai ajudar bastante. E aí vai ajudar a memória melódica, você fazer os solos, vai ajudar a percepção harmônica também, né? Eu falei,
Vai ajudar a percepção melódica, a percepção harmônica e a percepção da afinação da sua voz. Então, faça isso e me diga depois se não te ajudou. Então, isso é uma dica muito poderosa também. A terceira dica foi essa, para você melhorar a sua percepção, melhorar o seu ouvido na hora de aprender a tocar sanfona. E é claro que vai ser um processo gradual. À medida que você for aprendendo assuntos mais complexos na música, a sua percepção também vai se refinando, ficando cada vez mais elaborada.